Você acabou de perder sua esposa e acaba precisando fugir do seu país para não ser preso. Mas tudo pode mudar, pois você começa a trabalhar com o Bumbum. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. E eu sou o EF, o escorregadio e fácil. E vem comigo, pois vamos recapitular o filme Um Gigolô Europeu por Acidente. Então pega sua perna de 3, um pouco de óleo de cozinha ou vaselina e bora pra história. O filme começa mostrando uma morena jambo que acabou de acordar depois de ter penteado com um gigolô loirinho. O problema é que o marido dela estava chegando e ele precisa fugir. E o cara é tipo espião e por todo lugar que ele passa, o pessoal agradece pela noite. Até o segurança com cara de mal. O problema é que ele para em um sinal onde está vindo um trem e um caminhão começa a o empurrar para a pista e ele dá uma falecida escandalosa. E agora vemos que na Califórnia está rolando um evento onde os idosos vão nadar com os golfinhos. E vemos que Dilce estava construindo o equipamento para chamar baleias. E duas crianças aparecem o zoando porque ele era lerdão. E eles pegam o equipamento dele e quando os golfinhos escutam, eles ficam loucos e vários velhinhos cegos começam a levar uma surra de rabo mole. E ele vai para casa pois nada que faz dar certo. E a esposa dele deu uma falecida pois ele queria alimentar as tartarugas e está passando uma reportagem que estavam procurando. E TJ liga para ele e diz que estava em Amsterdã e o chama, mas ele não quer. Mas quando ele vê que a polícia estava atrás dele, e ele mete o pé. No aeroporto, o negão da canela fina troca a perna com a da esposa dele. E chega na cidade, ele já começa a ver algumas coisas esquisitas, pois existem mulheres que ficam na janela e ele encontra o barco do TJ. E chegando dentro do barco, está tudo alagado. E o vaso está na mesma altura da água e me desceu 3 vômitos. Eles vão para um restaurante diferenciado, onde pode usar tóxicos livres. E ele não estava acostumado e chega um gigolô muito famoso para zoar com eles. E ele diz que não vai usar nenhum tóxico, mas começa a comer um tal de bolo espacial e fica doidão. E começa a enxergar uma morena o chamando dentro de um quadro, mas quando ele acorda estava tentando morder o mamilo moreno do TJ. E o filme já vai começar com ação, pois aquele gigolô está andando por um beco escuro quando chega uma mulher alta e o ataca. Mas ele diz que se quiser pode fazer um triplo ao creme. Aí eu te pergunto, o cara trabalha no podrão da esquina ou no Bob's? Dilce está passando e vê aquele cara caído no chão, e acha que ele só estava dormindo e o leva para o barco do TJ. E eles estão assistindo TV de boa. Quando o TJ chega, ele percebe que o cara estava falecido, pois pela cidade estava tendo um ataque do falecedor de gigolôs. E TJ diz que vai se livrar do corpo. O problema é que quando ele estava levando o corpo, ele queria dar uma olhada no rabo morto dele, e nisso passa um barco de turistas que começa a tirar fotos. E sai uma reportagem falando que ele era o falecedor de gigolôs e que gostava de dar ré no quibe. E agora o cara é procurado. Dilce é levado pela polícia e começa a ser interrogado pelo detetive Gaspar, pois Dilce era amigo do TJ, mas ele diz que não sabe de nada e é liberado. E ele encontra o TJ em um restaurante e está passando um monte de reportagem falando que ele é um matador de gigolô, que tem garganta profunda. E Dilce diz que quando encontrou com o cara falecido, estava saindo uma mulher muito alta do local. E agora eles armam um plano, pois eles vão entrar no conselho dos gigolôs e eles entram disfarçados. Eles estão discutindo as novas regras de proteção por causa desses falecimentos. E eles querem colocar um tipo de coleira no dedão do macaco dos caras, mas ninguém quer. E quando Dilce chega para defender TJ, ninguém está acreditando nele. Quando ele faz um discurso bonito, o jogam pela janela. E Dilce vai encontrar com o informante do TJ. E quando chega, vemos que era o moreno jambo do primeiro filme. E ele diz que tinha a lista de todas as mulheres que os falecidos saíram. Mas ele começa a se engasgar e acaba falecendo. E TJ coloca a mão na calça dele para pegar a lista. O problema é que tiraram fotos e agora ele estava sendo mais perseguido ainda. E agora vai começar a saga de sair com as mulheres que o cara saiu. E a primeira é uma mulher gigante que gosta de brincar de bebê. Enquanto isso, o TJ vai invadindo a casa para pegar algumas informações e um gato pula no pimbolim dele. Dilce tenta falar com o detetive entregando a lista, que ele conseguiu, mas ele o ignora. Mas nisso ele conhece Eva, que era sua sobrinha, e começa a se bater, porque ela tem alguns toques como morder os outros quando toca a campainha. Imagina você no bem bolado e toca uma campainha. Vai ser o último bem bolado da sua vida. Os dois começam a se dar bem e estão dando uma volta em um aquário, quando aparece um cara fumando e ele joga o cigarro no aquário e ele entra para pegar e depois amarra o cara no poste. E dentro do ônibus ela começa a ter mais alguns toques e quando desce ela vai embora pois tinha vergonha do trabalho dela. E no caminho tem alguns gigolôs que começam a zoar com ele e ele estava se preparando para o próximo encontro, que é uma mulher que tem um buraco na garganta e fala igual um robô. E galera, eu estava com
comendo enquanto escrevia essa parte do roteiro, e me deu uma ânsia de vômito sem caô nenhum. E os dois estão no encontro até que está indo muito bem, até que ela decide beber um vinho e começa a sair pelo buraquinho da alegria, e ele coloca o dedo para ajudá-la, e consegue um emprego para ela no aeroporto, pois ela poderia usar aquela voz de robô que todos nós conhecemos. Vemos que os gigolôs estavam com muito medo de aceitar fazer algum trabalho, e eles estavam dizendo que estavam menstruados, por isso não conseguiam fazer nada. E Dilce, como sempre, só pegando os encontros mais esquisitos, porque essa próxima mulher, ela nasceu com algo que não deveria ter nascido, ainda mais no lugar errado, pois ela usa um véu e ela nasceu com uma giromba no lugar do nariz, porque ela nasceu em Chernobyl, e ela começa a passar a mão nele e o nariz dela sobe, se é que você me entende. E galera, agora se prepara, pois essa vai ser uma das cenas mais cabulosas que você vai ver hoje, pois ela começa a dançar e começa a espirrar, e na boa, deu até teto preto aqui, pois cai um negócio branco na sopa de um cara e ele come. E Dilce vai sair com Eva, mas ele precisa se acostumar com os toques dela, mas até que ele se dá super bem, e ele diz que precisava apresentar a esposa dele pra ela, e pega a perna e mostra, e ele diz que ainda estava superando essa perda, e ela diz que vai pro trabalho e que ele não precisava acompanhar, pois tinha vergonha, e tinha um elenco de peso para um filme adulto, e galera, é tanta gente pra entrar em campo, que na boa, alguém vai sair de cadeira de rodas. Dilce entra desesperada achando que ela quer fazer os filmes, quando na verdade ela só pintava os cenários dos filmes, e agora tudo fazia sentido, e ela já não aguentava mais sair com ninguém, e começa a sair com pessoas de fora da Holanda, pra ver se tem algo. E vou te falar que é cada mulher esquisita que vocês não têm noção. Eles precisam invadir o prédio onde os gigolôs ficavam, e lá tem um cara só de sunguinha que queria pegar um bronzeado pra ficar moreno jambo. O problema é que alguém o trancou na máquina e aumentou ao máximo, e acho que ele deu uma falecida. E Dilce e TJ estavam olhando as peças históricas da história dos gigolôs. Quando os caras aparecem, eles tentam se esconder, mas não dá muito certo e eles correm para onde o cara estava falecido, e TJ pega na tomada do falecido e eles acham que foi ele, e ele acaba sendo preso. No dia seguinte, Dilce vai levar algumas coisas para Eva em casa, e eles acham que foi resolvido o caso, e Dilce percebe que na casa de Eva tinha a roupa que ele viu da matadora de gigolôs usando, e ela sabe assobiar igual, então agora ele acha que ela é culpada, e quando ela se oferece para dar uma brincada, ele aproveita para fugir, porque nesses momentos duvido que alguma coisa ia subir. Ele chega na delegacia e vai falar com o detetive sobre o que estava acontecendo, e diz que a culpada era a sobrinha dele, mas ele diz que o cara estava falando besteira. E em casa, Eva percebe que o verdadeiro culpado era o tio dela, e como Dilce é muito lerdo, não percebe o que estava acontecendo. E o detetive diz que iria para a premiação dos gigolôs para ver o que acontece. E TJ estava ferrado, pois tinham vários caras que queriam dar uma brincada com ele, e no meio do caminho Eva aparece de moto, dizendo que o tio dela era o matador. E agora ele entendeu, e ele começa a contar por que estava fazendo isso, porque há muito tempo atrás ele sempre quis ser um, mas ele acabou tentando usar uma bomba e o negócio acabou explodindo. Além de sua noiva estar o traindo com os caras. Dilce consegue chegar na premiação a tempo, pois tinha bombas pelo local. Ele diz que tudo iria explodir e todos correm, mas o detetive aparece e eles começam a lutar com espadas em forma de rola. E no final eles conseguem o derrubar. O problema é que a mulher com nariz de pinto escorregou e meteu na mulher com um buraco no pescoço. E galera, ainda bem que não mostrou essa cena, porque ia ser tenso. E o filme termina com todos felizes e Dilce pegando Eva e ganhando a premiação dos gigolôs. E nos créditos fala que a mulher com nariz de pinto se casou com um cara com cara de racha e geral se vomitou na festa. É isso, galera, não aguento mais esses filmes de baixa qualidade com cenas que me fazem repensar o propósito da vida. E se inscreve aí pra não deixar eu desistir, porque o negócio está louco. E só vem comigo porque com certeza teremos mais filmes de qualidade duvidosa. E me segue no Instagram, o @EFDFilmes, e na plataforma roxinha de lives. Agora vou nessa que estou me sentindo uma nós. Então beijos, abraços e fui!